A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 38. O altar de holocausto. Versículo 1. Fez também o altar do holocausto, de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. Versículo 2. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Versículo 3. E fez também todos os utensílios do altar: os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Versículo 4. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura, embaixo, até ao meio do altar. Versículo 5. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Versículo 6. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. Versículo 7. E pôs os varais pelas argolas ao lado do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Versículo 8. Fez também a pia de cobre, com as suas bases de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da congregação. O pátio externo. Versículo 9. E fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e de 100 côvados. Versículo 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 11. E do lado norte, cortina de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 12. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10. E as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 13. E do lado leste, a oriente, cortinas de 50 côvados. Versículo 14. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3. E as suas bases, 3. Versículo 15. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados.
as suas colunas 3, e as suas bases 3. Versículo 16. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. Versículo 17. E a base das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento de seus capitéis eram de prata. E todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. Versículo 18. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a largura e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. Versículo 19. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento de seus capitéis e as suas molduras também de prata. Versículo 20. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A quantidade de metais usados. Versículo 21. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 22. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 23. E com ele Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Versículo 24. Todo o ouro gasto na obra e toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. Versículo 25. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Versículo 26. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, na idade de 20 anos para cima, que foram 630.550. Versículo 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Versículo 28. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas,
cobriu os seus capitéis. E os envolveu de moldura. Versículo 29. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 siclos. Versículo 30. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. Versículo 31. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.